Como eu já adiantei um pouco, a competência é a forma de distribuir a possibilidade de exercer jurisdição pelos órgãos jurisdicionais que estão espalhados pelo Brasil todo. Então não existe um órgão que tem a possibilidade de exercer toda a jurisdição dentro do direito brasileiro. Até mesmo o STF só vai exercer jurisdição quando tratar de questões ligadas à Constituição Federal. E o STJ não vai poder analisar questões que são ligadas à Constituição Federal porque ele analisa a aplicação da lei federal. Então sempre nós teremos distribuição de competências, seja ela de processos que já iniciam nos tribunais, naqueles que iniciam na primeira instância, seja na competência recursal, porque a gente tem que saber para qual órgão a gente vai mandar o recurso. Tudo isso vai depender dessa distribuição de competência que faz desconcentrar o exercício da jurisdição, mesmo que o poder judiciário ele seja único. Mesmo sendo o poder judiciário um único poder, você vai ter essa separação, assim como o poder executivo tem a dele entre presidente, governador e prefeito, assim como o poder legislativo tem entre deputado federal, senador, deputado estadual e vereadores. Tudo bem? E essa distribuição de competência vai dizer para a gente, a depender da nossa lide, do nosso conflito de interesses, para onde que o nosso processo tem que ser enviado para ele ser julgado pelo juiz competente. Então esse conjunto de normas é importante, porque se eu mando esse processo para o juízo errado, eu posso ter consequências desagradáveis posteriormente, como a nulidade, como uma ação rescisória. Então é importante sempre analisar a competência correta antes de protocolar. E nas aulas posteriores nós veremos passo a passo dessa análise de competência, como a gente faz para conseguir chegar à competência do nosso caso concreto, da nossa lide, que apareceu no nosso escritório, como estagiário, como advogado, tudo bem? Então vamos lá. Essa distribuição de competência, ela vai encontrar diversas fontes, isso aqui é importante a gente saber. Nós temos distribuição de competência na Constituição Federal, nós temos distribuição de competência no Código de Processo Civil, nos Códigos de Processo Penal, na CLT, nós temos também regimentos dos tribunais. Quem que vai definir, por exemplo, que na sua cidade vai ter 1, 2, 3 varas de família e sucessões? É o tribunal. O tribunal que vai decidir. E isso vai interferir na competência? Vai, porque se você está numa cidade que tem uma vara específica para a família, se o seu caso for de família, você tem que essencialmente protocolar aquele processo naquela vara de família. Você não vai protocolar na vara civil, porque o seu caso é família. Isso vai influenciar na distribuição de competência. Ou até mesmo em contratos em que você pode, em comum acordo, definir uma competência territorial. Qual cidade que vai ser competente, qual comarca que vai ser competente para analisar qualquer problema que vier daquele contrato. Um descumprimento, uma dúvida de interpretação. Você vai ter o chamado foro de eleição ali, que é uma regra negocial. Tudo bem? E quando nós pegamos a questão da competência e interpretamos junto com o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a gente tem que entender que sempre vai ter sempre tem que ter um órgão jurisdicional competente para julgar o seu caso. Então, se não tiver regra especial para julgar aquele caso, eu tenho certeza que ele vai cair numa regra geral de análise pelo Poder Judiciário. Porque não existe vácuo de competência. Sempre algum órgão tem que ser competente. Porque se você não tiver nenhum órgão competente, você está violando o princípio da inafastabilidade. Você tem uma lesão e não tem nenhum órgão jurisdicional para falar, para te tutelar aquele direito seu que foi lesionado,
então você está violando a Constituição, a sua garantia de inafastabilidade. Então não existe vácuo de competência, sempre vai ter um órgão competente. Se não tiver nas normas especiais, que são várias, a gente vai observar aqui ao longo das nossas aulas, vai cair na regra geral. Pode ter certeza. Se a competência não tiver expressa, é porque ela está implícita. Dentro de alguma regra de competência mais geral, vai estar incluída aquela competência lá específica do seu caso. E a gente tem que aprender a observar, analisar e encontrar essa competência. Essa competência precisa ser encontrada, não existe vácuo de competência. E dentro dessa análise de competência, nós temos uma regra que é da competência, que vem do alemão. Essa expressão aqui, competência, é o seguinte: quando você entra com um processo numa comarca, numa vara civil, numa vara de família, numa vara de sucessões, o juízo que você mandou aquele processo, ele é competente para analisar a sua própria competência. Ele pode analisar uma alegação que você fez de incompetência e, dependendo da situação, ele pode declarar de ofício que é incompetente e encaminhar o processo para o juízo que ele entende que seja competente. Então, analisar a competência é uma análise que é feita pelo próprio juízo, muitas vezes de primeira instância. Claro que se tiver algum conflito, você vai poder recorrer, você pode instituir um procedimento de análise dessa competência no tribunal que seja um nível acima. Mas no primeiro momento, no primeiro contato com o processo, o juízo ele é competente para analisar a sua própria competência. Se você alega uma incompetência na contestação, o juiz que recebeu aquela incompetência ele pode analisar, falar assim, não, eu sou competente, o processo vai continuar aqui para mim. Ou não, eu não sou competente, o réu está certo, tem que enviar esse processo para outro lugar. Ele mesmo que vai fazer isso. É a regra da competência. Outra questão que tem também é o seguinte, depois que nós determinamos, acho que é a palavra mais correta, a competência para o caso concreto, a partir das regras constitucionais, legais, regimentais e assim por diante, o órgão jurisdicional, ele vai preservar a sua competência até o julgamento do processo. É a perpetuação da jurisdição. Então, depois que definiu, colocou lá processo, o juiz se declarou competente, não teve recurso, por exemplo, ou teve, foi negado, sedimentou a competência ali, ela vai ser mantida até a sentença. Claro que existem exceções, como por exemplo, supressão do órgão jurisdicional, ou seja, tinha uma vara ali e ela não existe mais. Ela foi suprimida. Obviamente que você vai ter que ter uma redistribuição daqueles processos para um órgão que vai continuar a dar andamento neles. Se você tem uma localidade que tinha comarca, não tem mais, você vai ter que fazer uma redistribuição. A cidade pequena tinha uma comarca ali, um juiz único que pegava de tudo, o tribunal foi e extinguiu, vai ter que redistribuir. Não tem como, não tem base nem material para continuar. Você não vai ter um fórum, um local que vai sediar o poder judiciário ali, não vai ter nada. Então a supressão do órgão jurisdicional é uma exceção. A alteração de competência absoluta também é uma exceção. Então você tem lá uma vara única e aí você vai e cria uma vara criminal. Aí a cidade fica com uma vara civil e outra criminal, que é o primeiro desdobramento que tem em qualquer comarca. Quando ela vai crescendo. É você ter uma vara única, depois a vara civil e criminal. Os processos que estavam naquela vara única que eram criminais vão ser enviados para a vara criminal, que vai ter um juiz criminal. E os cíveis vão continuar na vara civil. Alteração de competência absoluta, uma das mais absolutas de todas, né, que é juízo civil e juízo criminal. E nós temos também, né, por exemplo, cidade que só tem vara civil, e aí criou uma vara de família. Os processos que estão ali de família vão ser enviados
para essa vara de família. Eu estou ensinando aqui com exemplos para vocês entenderem a competência absoluta, porque eu vou explicar um pouco mais para frente aí no material. O que é uma competência absoluta relativa? Porque essas competências são fáceis, né? Com esses exemplos é mais fácil de entender. Existem outros, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Essa perpetuação da jurisdição está aqui no artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direitos ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ok? Então, esse é o princípio, alguns autores chamam de princípio também, da perpetuatio iurisdictionis, perpetuação da jurisdição, que é essa manutenção do órgão competente depois que o processo é distribuído e organizado a sua competência. E tem mais uma coisa. Às vezes, na nossa determinação de competência, que nós veremos nas aulas posteriores, territorial, com base na matéria, na pessoa e assim por diante, às vezes nós podemos chegar à conclusão que existe mais de um juízo competente para julgar aquele processo. E aí, como que faz? É possível acontecer? É possível. Não ter nenhum juízo? Não é possível. Ter mais de um? É possível. Tá ok? Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que distribuir. O que é essa distribuição? Chegou na comarca ali, você tem 3 varas cíveis. E você sabe que o seu processo é para vara cível. Qual vara cível que você vai mandar? Primeira, segunda, terceira? Inicialmente você não vai mandar para nenhuma. Você vai mandar para a vara cível da comarca. E aí o sistema, hoje no processo eletrônico, também acontecia no processo físico também, ele vai distribuir esse processo. Ou seja, ele vai mandar para uma dessas 3 varas cíveis, de exemplo. Tem cidade que tem 10. Capital pode ter bem mais que isso. E aí, ele vai mandar para um juízo competente. É através da distribuição. Essa distribuição, pessoal, para quem está vendo, presta bem atenção no que eu vou dizer. Para quem está do lado de fora, a gente que é advogado, vai protocolar ali na hora, ela funciona como se fosse um sorteio. Porque você não tem noção nenhuma qual vara que vai cair. Porque existem 5, 10, 15 varas possíveis de cair aquela ação, aquele processo. Mas a distribuição, ela não é um sorteio, ela tem critérios de algoritmo que faz com que, por exemplo, você não caia... você tem 3 varas e uma vara só caia 50% dos processos, senão ia ficar totalmente desigual. Uma vara abarrotada de processo, porque só cai nela a distribuição e as outras de boa. Tranquilo, lá trabalhando sem estar apertado, entendeu? Isso não pode acontecer. Então, existem critérios, né, para não ter uma desigualdade dessas distribuições, tudo bem? Mas que a gente que está de fora não tem como a gente saber. Porque senão a gente poderia indicar uma vara, por exemplo, a tal horário vai ser distribuído para a vara tal. Eu sei que o juiz da vara tal é bom e o outro da vara Y não é bom. Então eu vou distribuir para a vara tal. Não tem como a gente saber isso. Para a gente é um sorteio. O advogado que está do lado de fora protocolando, para a parte, é um sorteio. Não dá para a gente saber. Agora, para quem... Se você olha do lado de dentro do algoritmo, não é um sorteio, são critérios que fazem essa distribuição para que ela mantenha uma igualdade entre as varas que sejam competentes para analisar aquele processo, tudo bem? Vamos lá. Classificação da competência. Aqui nós temos alguns conceitos básicos de competência que são extremamente importantes, tá bom? O primeiro deles... a diferença de foro e juízo. O foro é aquele espaço em que, quando você tem um réu localizado naquele lugar, ou o ato foi praticado naquele lugar, naquela cidade, vai para aquele foro. É um espaço, é uma área geográfica, em que aquele foro vai ser competente para receber os processos de casos que aconteçam dentro daquele território. O juízo são as varas específicas que compõem aquele foro. Então o foro ele pode ter 3 varas cíveis, uma de família, 2 criminais.
uma de fazenda pública estadual, outra de fazenda pública municipal. Então são vários juízos, várias varas que compõem aquele foro. Pode ter 10 varas cíveis, 5 de família. Cada cidade, o foro vai ter uma construção diferente com base nas necessidades daquela localidade. Tudo bem? Então, não confundir foro com juízo. Foro é uma área geográfica que vai pegar, né, a competência territorial daquilo que acontecer naquela área. Os juízos são as varas específicas. Nós temos também a competência originária e derivada, que aqui é aplicada para os órgãos de segunda instância acima, que é o seguinte: a competência originária é a competência de você receber o processo diretamente naquele lugar. Então, muitos processos têm competência originária na primeira instância. Tá bom? O que faz a diferenciação entre competência originária e recursal na primeira instância ser basicamente uma questão doutrinária. Mas os tribunais, eles têm a competência de analisar recurso, recebe recurso da primeira instância, mas também tem competência de processos que vão iniciar diretamente no tribunal. Não passa para a primeira instância, já começa diretamente no Tribunal de Justiça, no TRF, no STJ, no STF, já começa diretamente lá. Quando você está diante dos processos que já iniciam diretamente no tribunal, nós estamos diante da competência originária. Se ela vem de recurso, nós chamamos de competência derivada ou competência recursal. Então, o Tribunal de Justiça é competente para analisar agravo de instrumento contra decisão interlocutória, apelação contra a sentença. O STJ vai analisar recurso especial, o STF vai analisar recurso extraordinário. Mas isso aí nós temos as competências originárias. Ação rescisória, que é aquela ação que visa rescindir um processo que já terminou, porque ele teve um defeito muito grave. Chama ação rescisória. Ele terminou, mas ele teve um defeito tão grave ali que é possível você desconsiderar aquele processo e ter um novo julgamento ou ter um novo processo, dependendo da situação. Chama ação rescisória. Ela nunca vai começar na primeira instância. Ela sempre começa no tribunal. Ah, mas o processo não teve nem recurso, ele nunca foi para o tribunal, ele começou e terminou na primeira instância. Onde que eu vou protocolar a ação rescisória? No tribunal. Ah, mas não, é sempre no tribunal, é sempre competência originária ação rescisória. Dentre outras competências pode ter, inclusive na área penal também, com o chamado foro privilegiado, né? Ou o nome correto, foro por prerrogativa de função lá da área penal, também é um tipo de competência originária. Dentre as classificações, aquela que é reputada a mais importante é a classificação em competência absoluta e competência relativa. Essa aqui é essencial, vocês não podem sair dessa aula sem entender. Se for preciso, volta, lê o material, volta nessa parte. Vocês não podem sair dessa aula sem entender a diferença entre competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta, ela é instituída em nome do interesse público. Ou seja, vai para aquela vara, para aquele juízo específico, porque tem um interesse que seja julgado ali. Como, por exemplo, ser uma vara especializada. Só julga questão de família. Quem está ali só julga questão de família, ele vai se especializando naquilo, ele vai conseguindo dar decisões mais rápido, analisar os processos com maior velocidade, já se deparado com aquela situação de forma anterior, ele já sabe como que resolve, qual que é o próximo passo. Isso é o interesse público, porque presta, uma vara especializada, em tese, presta uma jurisdição melhor para os cidadãos. Tá bom? E por ela ter interesse público, ela vai ter alguns privilégios que a competência relativa não tem. Como, por exemplo, a competência absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício. Ou seja,
Se o réu não falar nada, o advogado do autor protocolou no lugar errado. Se o réu não falar nada, o juiz mesmo assim vai poder reconhecer a incompetência dele. Vai falar assim, não, você entrou errado aqui. Não pode ser aqui, tem que ser em outro lugar. Isso é o significado de algo que é possível reconhecer de ofício, mesmo sem provocação. Mesmo sem a parte falar alguma coisa, é possível reconhecer se for caso de incompetência absoluta. Porque incompetência absoluta é defeito grave. Se o juiz não reconhece, mesmo após transitado em julgado o processo, que é quando não cabe mais recurso, o processo termina e não cabe mais recurso, é possível entrar com a ação rescisória no prazo de 2 anos. Essa ação que eu acabei de explicar, que é a ação de competência originária, uma das hipóteses de ação rescisória é o processo ter corrido numa vara em que não era possível correr por incompetência absoluta. Competência absoluta. Admite você desconsiderar aquele processo, ter um novo processo no lugar em que ele realmente deveria ter acontecido. Por isso que o juiz pode reconhecer de ofício. Senão, mais para frente pode dar problema, maior ainda. A incompetência absoluta não pode ser alterada por negócio processual. Você não pode colocar no contrato uma cláusula que supera uma competência absoluta. Você só pode colocar no contrato algo que versa sobre competência relativa. Por exemplo, você não pode, se uma coisa é da vara civil, você não pode colocar no contrato que ela vai ser julgada na vara de família. Na vara de família, não pode. Por quê? Porque é uma competência absoluta, é uma competência estipulada em razão da matéria. Matéria de vara de família vai para a vara de família, não pode ir para a vara civil. Nem para de contratos, nem para de empresarial, é vara de família. Pronto, acabou. É competência absoluta. Se eu protocolo um negócio de família na vara civil ou vice-versa, o juiz tem que falar, não é aqui. Vai para a vara civil ou vai para a vara de família. Competência e razão da matéria são essas competências estipuladas nas matérias de direito mesmo, família, sucessões. Aí tem uma vara pode ser especializada em contrato, outra especializada em falência e recuperação judicial, outra especializada em empresarial, contratos empresariais. Isso quem vai determinar é o Poder Judiciário daquela localidade, daquele estado. Em razão da pessoa, é quando a competência é estipulada em razão de quem é réu ou autor daquela ação. Por exemplo, quando, vamos supor que na sua localidade tem uma vara de fazenda pública municipal. O que significa uma vara de fazenda pública municipal? Sempre que o município for réu ou autor de uma ação, é aquela vara lá que a ação vai ter que ser protocolada. Ela é especializada em razão da pessoa. Você pode ter em razão do Estado também, uma vara de fazenda pública estadual. Tudo que vai se tratar de... o Estado ele é autor ou ele é réu de um processo, vai para essa vara de fazenda pública estadual. E é uma competência absoluta. Em razão da função, em razão, por exemplo, das competências dos tribunais que tem a função de analisar recurso. Ele tem a função de analisar recurso de apelação, agravo de instrumento. Se você manda o recurso para o lugar errado, incompetência absoluta. A incompetência recursal é uma competência em razão da função. Ele também é uma competência absoluta. Tá bom? Aí tem uma questão aqui que é interessante, e aí, tudo que é exceção é mais cobrado dentro do direito. Competência em razão do valor da causa. Em razão do valor da causa, nós temos competência absoluta e competência relativa. Quando você tem aquele juizado especial comum, lá da Lei 9.099/95, aquele de até 40 salários mínimos, a competência é relativa. Você pode entrar no juizado especial, mas se você quiser entrar na vara civil, você também pode entrar na vara civil. Se você tem uma causa menos de 40 salários mínimos, você não é obrigado a acionar o Poder Judiciário no juizado especial. Você pode
acionar ele na vara civil comum. Só que em outras leis de juizados especiais, porque não existe só essa da Lei 9.099, que é da população em geral, nós temos a dos juizados especiais federais, que é a 10.259, e a dos juizados estaduais da Fazenda Pública, que é da Lei 12.153/2009. Nesses dois casos aqui, quando existir juizado especial federal no local, quando existir juizado especial estadual da Fazenda Pública, a competência em valor da causa, ela é absoluta. Ela é absoluta, exceção. Ou seja, se tem, é obrigado você seguir aquela vara do juizado especial. Você não pode ir na vara de Fazenda Pública comum. Aí se for dentro do valor de alçada daquele juizado especial, você obrigatoriamente tem que seguir. Tá? Você obrigatoriamente tem que seguir. Professor, então o que sobrou para a competência relativa, que é em favor do interesse particular? A incompetência relativa sobrou o quê? A territorial, né, que apesar de ser uma só, ela é gigantesca, territorial, com diversas regras de aplicação, e é a que vai determinar o foro. Qual é o foro competente? Da comarca X, da comarca Y, Z, mas não a vara. A vara geralmente é por matéria, por pessoa, por função. É o local, o foro, mas não o juízo. Tudo bem? E quando é juizado especial da Lei 9.099/95. A competência relativa é justamente o contrário da absoluta. Ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Alguém tem que provocar. Quem tem que provocar? O réu. E ainda tem o prazo para ele provocar. Só pode ser até a contestação, que é a defesa que ele vai apresentar. A principal peça de defesa do réu no processo civil é a contestação. Então, se ele tem que alegar que não é o local apropriado para correr aquela ação, ele tem que alegar até a contestação. Se ele não alegar até ali, fez a contestação, não falou nada, ou nem fez contestação, ele não pode fazer mais. Então, se tinha que estar na comarca X e está na comarca Y, o réu tem que falar até a contestação, senão ele vai continuar na comarca Y. Vai continuar na comarca Y. Se ele não fala até a contestação que tem que ir para a comarca X, o processo vai continuar na comarca Y e vai ficar perpetuatio jurisdicionis, vai ficar ali até ser julgado, até o julgamento. Bem, não pode ser reconhecida de ofício e pode ser modificada por meio de negócio jurídico processual. Você pode colocar no contrato que o foro da comarca X vai ser aquele para analisar aquele contrato. O foro da comarca Y vai ser. Ah, mas o contrato foi assinado na comarca Y. Mas se a cláusula coloca que tem que ser comarca X, vai ser comarca X. Tá bom? A gente vai ver mais para frente um pouco de foro de eleição. Tem limitações. Num contrato de consumidor, você não pode, por exemplo, você vai comprar de uma grande empresa que tem sede lá em São Paulo, você está comprando no interior do Tocantins, de Minas. Aí vai colocar que a comarca tem que ser São Paulo. Olha o prejuízo para o consumidor que isso pode acontecer. Então tem algumas vedações, sim. Mas via de regra, a competência territorial ela pode ser mudada por meio de um contrato, por meio de um negócio jurídico processual. Tudo bem? Então o artigo 64 ele é essencial para a gente entender isso aqui. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Ou seja, tem que ser alegada na contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então aqui nós temos a primeira diferenciação. A incompetência absoluta, qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Mas ela também pode ser colocada em contestação. Tá? É o que eu coloquei aqui no tópico alegação. Todas as duas competências, relativa e absoluta, pode ser alegada em preliminar de contestação. Mas a absoluta ainda pode ser alegada posteriormente, em qualquer momento, ou
grau de jurisdição. Pode estar lá no tribunal, pode alegar incompetência absoluta. Pode alegar, inclusive, depois que termina o processo. Que nem a ação rescisória. Depois de 2 anos que terminou o processo, não dá para alegar isso. Então, em qualquer momento, qualquer grau de jurisdição, pode alegar incompetência absoluta. Parágrafo 2º. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Ou seja, se você falou, o juiz acatou, regra da competência, ele mesmo vai analisar a sua incompetência. Está aqui no parágrafo 2º. Competência. Se ele dá ok, ele vai enviar para o juízo competente. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Aqui é no caso do reconhecimento da incompetência, que está nesse tópico aqui um pouco mais adiante. O que vai acontecer se realmente o juízo for incompetente? O que vai acontecer? Primeiramente, vai mandar o processo, os autos, para o juízo competente. Então, se na comarca X, o juiz vai enviar para a comarca Y, Z, H, dentro do mesmo estado. Agora, tem uma exceçãozinha. O processo não vai ser extinto nessa primeira hipótese. Agora, se for nos juizados especiais, na Lei 9.099, lá o processo é extinto. Na Lei 9.099, no juizado especial. Até 40 salários mínimos. Se você entrou errado no juizado especial, você deveria ter entrado na vara civil, ou em ou juizado especial de outra cidade, vai extinguir o processo e você vai ter que iniciar um novo no local correto. No local correto tem que iniciar um novo. Bem? Agora, se for nas varas cíveis comum, ele simplesmente vai remeter para o juiz competente, esse processo vai sair, né, do sistema daquele juízo, vai para o sistema da vara, né, que vai da cidade certa, ou da vara correta e assim por diante. Agora, o que acontece com aquilo que já teve dentro do processo? Ou seja, o processo não... Quando o juiz reconheceu a incompetência, já teve citação, ele já teve... Pode ter tido até produção de provas, porque a incompetência absoluta ela pode ser alegada a qualquer momento, mesmo após a fase de produção de provas. O que vai acontecer com aquilo que já aconteceu dentro do processo? Eles serão conservados até a análise do juízo competente. Até a análise do juízo competente. Aí esse juízo competente, o qual recebeu o processo, ele vai observar se vai ter que anular alguma coisa, se vai ter que dar uma outra decisão substituindo, se ele vai alterar a decisão, se ele vai conservar a decisão. Tudo bem? O juízo competente é que vai definir os atos que serão aproveitados, aqueles atos que deverão ser repetidos dentro do processo. Tudo bem? Algo que não acontece no processo penal, que geralmente o reconhecimento de incompetência vai levar à nulidade dos atos praticados. Aqui no processo civil há essa possibilidade de se conservar alguns atos pelo juízo competente, ele vai analisar quais podem ou não ser conservados ali. Tudo bem? Outra questão que o código fala sobre competência, está um pouco mais para frente dentro do código, não está na parte geral, mas fala assim, ó, a citação válida, mesmo se ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, faz litigiosa a coisa e constitui devedor em mora. Pessoal, a citação, para quem não sabe, é um ato processual que comunica o réu de que contra ele foi instituído um processo. É o primeiro ato de comunicação processual. Você não está sabendo que tem processo contra você? Chega lá uma citação pelo correio ou por oficial de justiça para te informar, ó, alguém entrou com processo contra você, você está aqui citado para comparecer na audiência de conciliação ou para apresentar a contestação e assim por diante. Essa é a citação. A citação válida, mesmo que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, faz litigiosa a coisa e constitui devedor em mora.
Ou seja, a citação válida, aquela feita na pessoa de quem deveria ter sido feita, a pessoa do réu, ela não é anulada por conta de uma incompetência. Você não precisa fazer uma nova citação. Tá bom? Então, inclusive vai induzir litispendência, que é quando você tem duas ações iguais correndo ao mesmo tempo. Se você já teve uma ação anterior, mesmo que teve citação, mesmo que por juízo incompetente, se você tem uma ação igual posteriormente, essa ação igual posteriormente não vai poder correr. Você tem litispendência. Faz litigiosa a coisa, ou seja, a coisa entra em disputa entre as partes e constitui o devedor em mora, ou seja, serve para notificar o devedor que ele está em atraso com alguma obrigação. Mora é atraso, então constituir o devedor em mora é você demonstrar que aquele devedor tinha que ter cumprido uma obrigação, não cumpriu, então você está citando ele para constituir ele em mora, tudo bem? Essa questão da mora aqui, ela está prevista não no Código de Processo Civil, mas no Código Civil. Vai dizer assim, ó, 397 do Código Civil. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Se você tem uma obrigação que tem dia, mês, dia para vencer, você não precisa entrar com uma ação para aquele devedor estar em atraso. Venceu o dia, não te pagou, está atrasado. É o boletim, o boleto ali. Recebeu o boleto, você tem um dia para pagar, não pagou, está em atraso. Tudo bem? Agora, se não tiver isso, às vezes você vai precisar interpelar a pessoa no judiciário. Você vai precisar entrar com uma ação para constituir ela em mora. Aí, a citação, mesmo ordenada por juiz incompetente, vai constituir o devedor em mora. Tudo bem? Inclusive, se for obrigação proveniente de ato ilícito, um acidente de trânsito, por exemplo, que a pessoa agiu com imprudência, negligência ou imperícia, o devedor está em mora desde o dia que praticou o ato. Ou seja, desde o dia do acidente, não desde o dia que você entrou com a ação. Ele já está em atraso, os juros vai começar a correr desde o dia que teve o acidente. Se precisar de interpelação judicial, é do dia da interpelação judicial ou da citação do processo. Então tem que observar bem essa parte aqui de constituição em mora, muito importante para dívidas e obrigações de fazer e não fazer. Lá do direito civil, da parte de obrigações. Obrigação de pagar a quantia certa, fazer e não fazer. Tudo bem? Vamos ficar por aqui nessa aula, já está um pouco comprida, para a gente iniciar a próxima aula com os critérios de competência territorial. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.